Você sabe o que é um fascista? Hoje eu tô aqui, na qualidade de professora de história, para te convidar a uma reflexão. Essa pergunta que eu fiz não é uma pergunta simples de se responder. Ela exige de nós um estudo, um aprofundamento, afinal, estamos falando de um conceito, que reverbera em vários aspectos da vida social, política, econômica e do indivíduo na sociedade. Um conceito, ele não é como uma palavra isolada. Isso é uma caneta, é objetivo, não tem mais o que a gente mudar. Mas quando falamos de conceito, nós estamos falando de um conjunto de ideias que estão condensados nessa palavra. Por isso, quando eu faço essa provocação e esse convite à reflexão, você sabe o que é um fascista? Não se preocupe, você não precisa responder imediatamente. Não precisa definir isso em poucas palavras, porque isso é um processo histórico de constituição estrutural, de uma estrutura psíquica, econômica e social. E eu acho que isso é bem importante de a gente conhecer, para a gente não cair em pequenas armadilhas do pensamento vulgar em querer definir as coisas em poucas palavras. Dito isso, eu não tenho pretensão alguma de definir o que é fascismo aqui num vídeo do Instagram. Porém, considero que esse é um canal importante para a gente lançar luz a algumas questões. E eu quero te convidar a uma reflexão a respeito dessa palavra que está tão vigente na conjuntura atual. Muitas vezes nós ligamos a palavra fascismo diretamente à figura do Bolsonaro. E ao contrário disso, não foi Bolsonaro que criou o fascismo no Brasil. O que eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão é que muitas vezes nós temos uma estrutura psíquica, social, formada, que é conservadora, que é um amálgama de sentimentos de revolta, de preconceito, de tabus, de misticismos, que encontram expressão organizada numa pessoa, numa figura, num partido, numa organização. Percebe? Não é o Bolsonaro, como pessoa, que criou o Brasil fascista ou que desenvolveu grupos fascistas. São pessoas que estavam atomizadas e que se reconheceram na figura do Bolsonaro. Isso é importante se a gente quer derrotar o fascismo no Brasil. Pensem nisso. Dizer que o fascismo brasileiro não foi inaugurado por Bolsonaro, não é culpa dele, por assim dizer, exclusivamente, diminui a responsabilidade que ele, enquanto liderança política e do Brasil, tem? Não diminui em nada. Mas o convite é para que a gente alargue o nosso horizonte para perceber que o fascismo, ele não está só numa conduta política. Ele está também enraizado numa estrutura psíquica, num modo de pensar, de sentir e de amar as pessoas. Vejam, quantas vezes a gente tem uma dificuldade de entender que aquela tia que a gente ama, aquele tio que a gente ama, ou até mesmo um amigo querido, vota no Bolsonaro, ou é preconceituoso, racista, muitas vezes defende pautas que atuam contra ele mesmo. E se a gente não observar o fascismo por dentro, por essa estrutura psíquica, emocional, fica difícil de entender o que é essa expressão organizada, que é só uma faceta. Então, para a gente olhar uma das facetas não é o suficiente. Olhar só o que aparece politicamente não é o suficiente. Nós precisamos retomar o olhar integral, que não separa política de economia, de sociedade. Assim como nós somos indivíduos globais, não somos
o pensamento e o corpo. Nós somos uma estrutura toda. O nosso pensamento, o nosso sentimento compõe a nossa corporeidade. Nós não podemos mais nos dividir para pensar. Então, para isso, eu quero convidar vocês a conhecer uma discussão feita pelo Wilhelm Reich. Ele é um médico psicanalista que desenvolveu um estudo sobre psicologia de massas do fascismo. E eu quero também fazer uma leitura de uma das passagens deles para a gente começar a pensar um pouco mais profundamente a respeito do que é o fascismo. Não só no Brasil, mas no mundo. E também lembrar que todos nós somos sujeitos que podemos tendencialmente envergar para o fascismo. Estou claramente ciente da polêmica que pode causar essa afirmação, mas é isso mesmo. Vou fazer a leitura no próximo vídeo. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem bem expressiva e que vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. Então, é no livro Psicologia de Massas do Fascismo, do Reich. Ele diz assim: o êxito de Hitler não pode ser explicado pelo seu papel reacionário na história do capitalismo, pois este, se tivesse sido claramente apresentado na propaganda, teria obtido resultados opostos aos desejados. O estudo do efeito produzido por Hitler na psicologia das massas parte forçosamente do pressuposto de que o Führer, ou o representante de uma ideia, só pode ter êxito quando a sua visão individual, sua ideologia, seu programa encontram eco na estrutura média de uma ampla camada de indivíduos. Daqui resulta uma pergunta: a que situação histórica e sociológica essas estruturas de massa devem a sua origem? Deste modo, o ponto de vista da psicologia de massa desloca-se do campo metafísico das ideias do Führer para a realidade da vida social. Somente quando a estrutura, personalidade do Führer corresponde à estrutura de amplos grupos, um Führer pode fazer história. Portanto, se o Bolsonaro não encontrasse eco, ele não fazia sucesso. Por último, gente, o que eu quero com esses vídeos? Curtos, mas que eu possa plantar uma semente de interesse por aprofundar essas questões. Para dizer que combater o fascismo no Brasil não é só tirar Bolsonaro do governo federal. Isso é uma vitória, com certeza, é uma tarefa, com certeza. Mas para que a gente possa limpar essas raízes do fascismo instaladas na estrutura psíquica das pessoas que se desenvolveram por N motivos, nós precisamos também fazer uma reforma íntima. Uma reforma íntima é avaliar o conjunto de valores que nós cultivamos dentro de nós a partir de diferentes influências sociais, religiosas, educacionais, políticas, familiares, para que nós possamos refletir e perceber o que vale a pena ser cultivado e o que precisa ser podado dentro de nós. Todos nós precisamos, não é um ou outro. Fica o convite e também o convite para conhecer o livro. Quem quiser saber mais, me contacta.